Ao vivo. Pronto, nós já estamos aqui. Eu acho que agora nós já chegamos no horário. Com o nosso fundo aí, lindão aí, nosso irmão Francesco Duque. Ele já deve estar chegando aí. Já fiz hoje a chamada aí pra gente chegar junto. Vamos chegando. Vamos soltando aí, ó, convidando as pessoas para nós estarmos. Já conversei muito com vocês. Hoje eu tô que tô. Hoje eu tô que tô. Vamos conversar. Hoje eu tô com a língua solta para conversar. E hoje esse tema que me deixa assim, alegre, mediunidade, é uma coisa que eu conheço desde que eu nasci. Então é uma coisa assim que me deixa assim com muita vontade de conversar. Então estamos aí. Deixa eu ver. Francesco já tá aí, Soraya? Me diga aí. Me diga se Francesco já entrou, que nós vamos já estamos no nosso horário pra gente. Hoje nós temos muita coisa para conversar. Outra coisa, vamos interagir, façam perguntas. Hoje eu tô aqui. Ô, Glorinha Machado, sejam bem-vindos, irmãos queridos. Cadê a Ângela? Ângela disse que eu nunca falo o nome dela. Aninha, Ana Maria Torres. Ô, Aninha, um beijo na alma, Aninha. Seja bem-vinda. Me disse que está entrando, que bom. Bora, Francesca, isso. Vou lhe chamar já agora, Francesca. Já conversei demais hoje. Vamos aproveitar o nosso tempo de hoje. Aninha, feliz em estar aqui com você. Quem é mais daqui? Ângela, falei seu nome agora, tá vendo? Você disse que eu nunca falo. Jussara, que ela disse que não. Jussara, tem outra Jussara também. Ela disse que o nome dela não é Jussara. Eu peguei esse nome. Carla tá aí. Márcia, Marilda, boa noite, Marilda. Marilda Pacheco. Márcia Freitas, eu. Que bom. Cibele. Pronto, Angela, já falei seu nome, você não me cobre mais, viu? Tá certo? É porque não dá. E quando chega o palestrante, vai ficar conversando. Anselmo, falei o seu também, viu, Anselmo? Para você não falar, que eu não lhe chamo. Tiago. Então, gente, eu vou já chamar Francesco, que já deve estar por aqui. Evandro. Cadê Francesco? Aonde está Francesquinho? Aqui. Não, é ele mesmo. Francesco, para a gente conversar, aguardando ele aí, para a gente ter a nossa conversa de hoje. Francesco! Tudo bom? Tudo ótimo. Eu estou vendo que já está vendo aí. Oi? Já estou vendo que já está dando um ecozinho aí. Se Na tiver com minha... eco, eu vou botar o meu fone também. no seu? Aí É o seu, amigo? não dá. Mas, deixa eu ver. Gente, se tiver com eco, vocês me dizem. Tá certo? Francesco, a nossa alegria é muito grande estar com você. Você sabe o carinho que nós temos por você, Com certeza. né? Você sabe que há quantos anos você apareceu lá, meu filho? Com quantos anos? 2013, com 13 anos. 13 anos. Cria do Centro Fraterno de Caridade, que com fé em Deus vai ganhar aí áreas. Mas eu sou muito feliz por você estar aqui, por você ter passado lá com a gente. Saiba que o nosso carinho por você é muito grande. Esteja onde você estiver. Tenha certeza disso. Eu Tá também bom? fico feliz. E o nosso papo hoje é maravilhoso, que nós vamos falar sobre mediunidade. A paz nas suas diversas expressões. E haja expressões. E você sabe muito bem disso, né, Tício? Com Quantas certeza. expressões existem na mediunidade?
independente daquelas que a gente acha que deve ser. E não é bem assim. Tá bom? Então agora eu vou passar a palavra para você. É com você, Tias. Tá bom. Bem, como o tema que foi sugerido, né, que eu decidi falar um pouquinho, então eu vou falar sobre a mediunidade em suas diversas expressões, passear um pouco sobre a história da mediunidade, né, a mediunidade na antiguidade até os dias atuais, para poder realmente caracterizar ela em suas diversas expressões e manifestações. A mediunidade, primeiramente, como Kardec, né, explica em seus livros e suas obras, não é nada mais, nada menos do que a faculdade que é inerente a todo ser humano de ter contato com o plano espiritual. Todo aquele, né, que tem em qualquer grau a possibilidade, né, da sensibilidade com o plano espiritual é médium. Porém, é utilizado esse termo mais para pessoas que têm essa faculdade de uma forma mais ostensiva. Se a gente parar para relembrar os tempos antigos, a gente pode ir em algumas civilizações específicas, como por exemplo, na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, as pitonisas tinham essa questão muito forte da mediunidade, da expressão da mediunidade, e se comunicar através da mediunidade, pois elas eram sacerdotisas do templo de Apolo, né? Apolo, o deus do sol, o deus da comunicação, da profecia, comunicação não, deus da profecia, deus da beleza. E a pitonisa, que era a sacerdotisa desse templo, ela era colocada em um lugar, né, para ficar sentada, e dizem, né, contam as histórias que onde foi construído o templo de Apolo, em Delfos, né, o oráculo de Delfos, saíam, tinha uma fenda onde saíam vapores. E esses vapores induziam a pitonisa, que era a sacerdotisa, a entrar em um estado de êxtase, né, onde nesse momento as pessoas que a consultavam, ela começava a emitir várias mensagens que eram posteriormente codificadas, né, decodificadas, onde a pessoa iria ter a interpretação daquela profecia específica. E nas histórias, muitas profecias realmente se concretizaram. Uma delas foi a de um homem importante, não lembro direito o cargo dele, mas algum tipo de cargo político na época. E ele foi consultar a pitonisa e nisso ela disse que algo em determinado dia ocorreria com ele, né? Algo negativo. E realmente ocorreu que ele veio a desencarnar nesse dia, né? Assassinado. Então, essa é uma expressão muito forte naquela época, porque o que eu vou abordar um pouco aqui são as coisas mais evidentes, né? Porque mediunidade, todos nós sabemos que muitas pessoas deveriam ter naquela época, independente da época. Porém, eu vou citar os fatos mais evidentes, né, mais históricos. Já no Egito, ocorreu de uma forma diferente e interessante, né, pois tem coisas que eu vou falar que é do conhecimento de todo mundo. No Egito, tinham os magos dos sacerdotes. E os magos dos sacerdotes tinham muito essa questão de evocação dos espíritos. Só que o que acontecia? Eles comercializavam essa faculdade deles, essas possibilidades que eles tinham, tanto para eles próprios, quanto para os clientes deles. Daí se originou a proibição de Moisés, a proibição da evocação dos mortos, feita por Moisés, que os nossos irmãos protestantes, né, eles, quando eles vêm de encontro a esse tipo de crenças, né, eles sempre vêm com essa questão, né, que é encontrada, para quem não sabe, no livro de Deuteronômio, na Bíblia, onde Moisés vem proibindo a invocação e várias outras coisas. Ele vem proibindo e dizendo que Deus abomina, né? Ele fala dessa forma, que Deus abomina os que se deem a evocação dos mortos, que por sinal eu tenho uma Bíblia
né, que me foi dada na época que eu era católico, que já tem o termo, nessa passagem tem o termo espiritismo, que todos nós sabemos que não é possível ter sem haver uma deturpação, porque o espiritismo começou, até a palavra começou em 1857, com a criação do Livro dos Espíritos né, e Kardec. Então já é uma deturpação que existe dessa Bíblia. Caminhando para outra civilização, que é a civilização hindu, muito interessante também. Para quem não sabe, o hinduísmo tem muito forte, ainda existente sim, porém que já de uma forma mais branda hoje em dia, o sistema de castas, né? E Sim. nesse sistema de castas, de divisões, que também, querendo ou não, termina sendo uma divisão econômica e social, os que estão no topo desse sistema de castas são os brahmanes. Os brahmanes, eles têm a crença de que eles nasceram da cabeça de Brahma, que é o Deus criador do universo. Então, por eles terem saído da cabeça de Brahma, são eles quem? Os sacerdotes e letrados. Então, realmente, os que estão no topo desse sistema. E os brahmanes, eles tinham uma coisa, né, deles pegarem pessoas, né, que faziam parte, claro, daquela casta, que vinham a ter o nome de faquires, né, os faquires, naquele sistema, E os faquires eram responsáveis, através, claro, dos brahmanes, dos sacerdotes brahmanes, iniciados nos mistérios sagrados do hinduísmo. Os faquires, eles eram responsáveis por variados tipos de fenômenos mediúnicos existentes naquela época. Tinha muito a questão da levitação, da provocação de um estado sonambúlico que levava até o êxtase, e também a evocação. Eu até acho que isso, o que eles faziam, por eles se alimentarem de forma diferente da época, etc. Eles eram muito magrinhos, eles faziam um tipo de desdobramento na hora que eles faziam aquilo. Que bate no que você estudou, que você está falando. Não, eu tinha muito essa questão mesmo, né, da condição que iria propiciar aquilo, né? Não era simplesmente fazer, você teria que se entrar em estado induzido para poder esse tipo de fenômenos ocorrerem. Sim. E também tinha a questão da evocação, que a gente sabe que são os espíritos desencarnados, só que eles denominavam de pitres, né? Que eram espíritos que habitavam o universo, né? Que eram nada mais, nada menos do que pessoas que tinham desencarnado. E para eles tinham essa denominação. E nessa mesma perspectiva histórica, a gente não vai deixar de citar, como eu citei a questão de Moisés. Moisés também era detentor de mediunidade, como nós sabemos, até porque tudo que ligava ao divino, antigamente, não deixava de ser mediunidade. Cada um dava um nome diferente. Podia ser Deus tal, podia ser Hermes na cultura grega, podia ser Osíris no Egito Antigo, mas sempre era uma expressão de contato com o espiritual. Então sempre vai ser, querendo ou não, mediunidade, uma sensibilidade que você tem com o plano espiritual. Então Moisés também nos trouxe a questão dos 10 mandamentos, que até hoje se faz muito presente mais na vida, né, das pessoas que seguem o cristianismo, a questão cristã, né, pessoas assim, católicos, protestantes também, que tem essa questão mais fervorosa, né, com os 10 mandamentos. Seria uma das primeiras, talvez, psicografias do mundo feito numa tábua, né? E por aí, enveredando por esse caminho, Jesus, que era um excelente médium. Eu estava refletindo um pouco
sobre Jesus ontem, Jesus tinha uma facilidade enorme para poder fazer o que se chama de milagre, que para a doutrina espírita a gente sabe que não é milagre, porque ele tinha uma facilidade em manipulação energética, né, das leis, né, do magnetismo. Só que a gente ainda não vai ter essa possibilidade que nem ele, porque a gente, querendo ou não, a gente está muito inferior à questão espiritual dele. Ele, querendo ou não, ele não deixava de ser humano porque ele estava na Terra com a gente, né? Ele não deixava de ser um ser humano. Mas ele, mesmo assim, ele era limitado, né? Então ele mostrava o lado humano dele, porém ele fazia as suas curas e as suas práticas ligadas à mediunidade, como, por exemplo, o fenômeno de mudar, né, a água em vinho, né, nas bodas de Caná, que ele fez essa questão. Se acontecesse hoje em dia, se alguém tivesse essa possibilidade, o espanto seria igual, independente de a gente ter o conhecimento de que aquilo não é um milagre, mas o espanto não seria diferente, porque, querendo ou não, ninguém tem essa possibilidade. Pelo menos a gente não vê ninguém tendo essa possibilidade. E por aí a gente vai vendo, né? Isso a gente pode encontrar muito facilmente assim no livro da Gênese. O livro da Gênese de Allan Kardec fala muito sobre essas questões, esses feitos de Jesus e desmistifica muitas coisas, como por exemplo a ressurreição, né? As ressurreições feitas por Jesus. A gente vê que na verdade as pessoas não tinham falecido, não tinham entrado em decomposição, o corpo não tinha entrado em decomposição. Era um estado de catalepsia que a pessoa se encontrava, e Jesus, por conhecer aquele sistema, né, do magnetismo vigente, ele tinha uma facilidade de manipular aquelas energias, fazendo com que a pessoa voltasse ao estado primário, ao estado que se encontrava antes. E era basicamente isso. Vindo para o lado aqui, pouco assim da América, eu diria, as tribos indígenas. Eu não posso tornar um conhecimento geral sobre as tribos, os índios, né? Porque cada tribo, ou etnia, melhor dizendo, tem a sua particularidade. Cada um tem a sua forma de praticar a mediunidade, de ver a mediunidade, de entender seus ritos, claro, né? Então, o que eu posso falar no geral, assim, sobre a mediunidade nas tribos indígenas, é que eles têm uma conexão forte com a natureza e com seus ancestrais. Eu conversei até com um índio para poder falar um pouco sobre isso, e aí ele me disse que a questão do culto, né, do ver a natureza, de prestar atenção à natureza e comungar com a natureza, é para fortalecer a própria ancestralidade, e esse fortalecimento da nossa ancestralidade faria com que não nosso espírito se nutrisse, mas também a nossa matéria se nutrisse. Então é uma coisa assim ampla, né? Ampla e geral. A gente se nutre não só fisicamente, mas também espiritualmente. E a mediunidade nisso, nas tribos... Sim, pode falar se quiser falar. Vou falar uma coisa para você. Os índios, eles têm um PowerPoint, Fabrício, que você conhece. Aquele PowerPoint que eu sempre coloco no dia do índio. Não, já entendi, sim. Eu coloco já há alguns anos. E eu sempre falo que eu ainda não achei melhor colocar. E naquele PowerPoint ele fala o seguinte, que o índio, ele não acredita em espíritos, porque ele tem a certeza que ele é espírito. Ele tem a certeza que ele é conectado com todas as energias da natureza. Então, ele está no contexto de todas as coisas. Eu lembro. Da forma espiritual.
Então, o índio mesmo em si, ele é um ser espiritual material. A mediunidade nele é uma coisa intrínseca. Ele não tem que acreditar. É. O pajé é o mais, ele é escolhido. Ele tem uma série de situações para que ele seja escolhido. Mas é verdade, você e eu, a gente sabe que a mediunidade, você nasce. Você nasce com canais. Então, o pajé, ele vem lá com a tribo. Estão falando aí que está falhando, não sei se está falhando a minha fala. Então, ele entende como um ser espiritual conectado com o todo. E esse todo, em princípio, é a natureza. E a natureza é que vai dar saúde também ao corpo físico dele. Ele é a natureza. Ele existe pela natureza. A natureza é quem dá a comida para ele. Quer dizer, eu estou falando do índio mesmo. Aquele índio de lá, centralizado Sim. Lá na mata. Aquele índio que mesmo indo branco para lá, colocar a sua seita, o seu processo religioso, hoje tem muito disso, né, Francisco? A gente sabe disso, que muita gente vai lá fazer, trabalhar com os indígenas, e ajuda, mas também levam doenças para eles. Alguns até se tornam envolvidos nessas crenças. E tem outros que não abrem a mão da integridade como ser, como espírito que eles têm nato que são. Com certeza. Não há a divisão da espiritualidade. Eles e a espiritualidade estão juntos. É basicamente isso. E eles têm muito essa questão da busca. O pajé, que seria o líder espiritual, né? O cacique seria um líder político, né? Daquela comunidade. O pajé que vai interferir na questão espiritual. Então, quando uma pessoa da comunidade busca o pajé, ele vai em busca, né, do que ocorreu usando de elementos da natureza e elementos ancestrais, né? E aí que vem a questão da comunicabilidade dos espíritos. É isso mesmo. Aí, já que a gente está falando por um lado mais tribal, né? Da mediunidade, um lado mais tribal, a gente vai agora um pouquinho para o lado da África. A África, se a gente pegar um pedacinho dela, claro, né? Porque a África é extensa, né? Seu território é extenso. Mas vamos para a Nigéria. Nigéria é tradição Yorubá. A tradição do povo Yorubá. Hoje em dia, claro que tem diversas religiões lá na Nigéria. Tem muito católico, muito muçulmano, mas não deixa de ter a tradição Yorubá, que é a tradição principal, né, daquela terra. Que a crença, basicamente, é na natureza. Tem suas divisões, porque, assim, a crença em orixá se faz presente e é evidente. As divindades, né, chamadas de orixá, são inúmeras. Mas tem também as suas concepções, porque cada divindade é uma divindade. Então, cada um é como se fosse uma religião diferente. Não é como no Brasil, porque a tradição iorubá, quando veio para o Brasil, ela se tornou o candomblé, né? Porque teve que se adaptar de várias mudanças aqui. Mas lá, cada região tem a sua divindade para ser cultuada. E é vista de uma forma, né? De formas diferentes, e concepções diferentes. Por exemplo, na tradição tida como orixaísta, né? Nas tradições tidas dessa forma, a parte orixaísta que a gente fala, eles cultuam o orixá como ancestral divinizado. Então é um ser que viveu, teve vida em terra, porém
teve questões, claro, diferentes. Ele é um devoto de tal orixá, por exemplo, Xangô, é tido como Xangô, né? Vamos para Xangô. Xangô, a terra que se cultua fortemente Xangô na Nigéria é Ọ̀yọ́. Em Ọ̀yọ́ teve um rei, né, que por isso que se considera Xangô como rei, tem essa questão de chamar Xangô rei, porque teve uma pessoa chamada Telaocô, que era o nome desse rei antigamente, e ele cultuava Xangô e veio um dia a desaparecer, não se sabe o que aconteceu com ele, e a crença é de que ele teria sublimado e se tornado ancestral, divinizado, ele teria se divinizado. E ele virou, naquele momento que foi divinizado, ele virou uma divindade, virou Xangô. Então, lá se cultua Xangô, mas com a perspectiva daquele rei, chamado Telaocô, né? Que teve todas aquelas questões. Já na tradição de Ifá, que também é Yorubá, na tradição de Yorubá, ou na tradição de Ifá, que também é tradição Yorubá, né? Cultua-se o orixá já como como ancestral não, se cultua como elemento da natureza. Ou seja, se a gente vai pegar Oxum, Oxum vai ser cultuada como o rio, ou o fundo do rio, mais especificamente falando. Ossan vai ser o que? A folha. Ossan é a folha. Então são diferentes. Um é ancestral divinizado e outro é elemento da natureza. E por aí vendo, né, essas questões espirituais dessa tradição, a mediunidade da parte deles, eles não têm essa concepção que a gente tem de mediunidade. Então, para eles, tudo será movido através do que se chama de axé. Então, tudo que tem a ver com a mediunidade será chamado de axé. E será movido através do axé, que é nada mais do que a força vital e espiritual. Axé, você pode utilizar o termo axé para várias coisas. Porque axé não tem uma tradução literal. Você pode falar axé como se fosse um assim seja. Você pode utilizar a palavra axé como vou beber um pouquinho dessa força espiritual. Vou beber um pouquinho do axé. Né? Então, é utilizado para várias situações. Mas, se a gente for abranger, o axé vai ser a força vital e espiritual. Então, a pessoa que está em transe com uma determinada energia espiritual daquela crença, ali vai ser o axé manifestado através daquela divindade. Um sonho também, ali é a manifestação do axé, um aviso através do sagrado, utilizando-se do axé. Então é basicamente por esse caminho. Já, né, você que tem mais propriedade para falar sobre essa questão da Umbanda, a Umbanda tem muita questão espírita, né? Porque a Umbanda foi criada aqui no Brasil e ela bebe de várias crenças. Ela pega um pouquinho do catolicismo, pega um pouquinho da crença indígena, pega um pouquinho do espiritismo, um pouquinho de crenças orientais, né? Os ciganos. E aí ela realmente dá essa misturada. Mas a questão da mediunidade, eles têm a mesma crença do espiritismo, que você vem com aquela capacidade, né? Aquela faculdade para poder utilizar em prol do bem, para fazer bem e evoluir, porque é basicamente a questão da evolução. A Umbanda também acredita na evolução do espírito, né? Tal qual a crença dos espíritas. E o que eu achei interessante, eu queria falar nessa live, falar também para você nesse momento, uma coisa que provavelmente você não sabe, e que eu achei interessante, uma coisa que eu descobri por acaso, sobre uma questão com seu flecha. Quando ele vai se referir a dinheiro, geralmente ele tem uma palavra específica que ele utiliza. Você deve saber o que eu estou falando, que palavra é essa. Ele fala de jimbo. E nisso, por acaso, eu peguei um livro e descobri que essa palavra, né,
Eu vim falar sobre isso porque eu quis dizer e mostrar também, né, que a mediunidade, em suas diversas expressões, nos traz também essa questão da cultura, né, do conhecimento cultural, do porquê aquilo ali está sendo dito, né? E seu Flecha, quando fala essa palavra Jimbo, Jimbo vem, né, de um Zimbo, que não é indígena, né, não é indígena, mas é africano, mais especificamente vindo dos Bantus, né, do povo Banto, que foram os primeiros negros a chegarem no Brasil, primeiro até do que os negros iorubais. Os negros iorubais advindos da Nigéria e os negros Banto, que vieram parte do Congo e parte de Angola. Então, tem muita mistura, tanto do Congo quanto de Angola, tem muita coisa parecida. E os indígenas tiveram uma questão muito assim de proximidade com os negros, porque eles faziam parte do mesmo contexto, né? Porque primeiro eles, claro, os índios estavam presentes aqui, e quando vieram os negros, querendo ou não, os índios também pegaram um pouco dos negros e os negros também pegaram um pouco dos índios, o que é normal de um contexto de miscigenação cultural. Sim. Então eu quis Inclusive, trazer. inclusive, Francisco, a Umbanda, ela nasceu dentro da Federação Espírita do Rio de Sim, Janeiro, por uma pessoa que não aceitou a discriminação que se tinha com os espíritos de índios, né, e caboclos que apareciam e de pretos, negros, pretos velhos, que até hoje ajudam tanto os centros espíritas, enfim. Então, foi aí que criou-se a Umbanda, que ela veio essa mistura que você falou, de ciganos e tudo isso aí, né? E achou um campo grande. Acho que em Cuba também nós temos Umbanda. Em Cuba, em Cuba, nós temos a Umbanda sim, também. Não sei se em outros lugares. Eu sei que o Brasil e Cuba tem a Umbanda, assim. Mas vamos falar um pouco sobre a mediunidade e como ela se coloca nas suas manifestações. várias expressões. Até Sim, porque você que teve. Você que não é nem brasileiro, né, irmão? com certeza. Você é brasileiro, brasileiro italiano, e, e você veio galgando e foi parar no centro e conheceu, e eu sou testemunha de como você se esmerou, como você estudou, como você é um canal límpido, né, mediúnico. E isso é uma coisa que a gente sabe que isso não acontece, isso não acontece. Veja aí se meu som está melhor. É porque como eu estava afastada, isso não acontece porque você entrou no espiritismo. Isso é uma coisa nata sua, não é isso? É uma coisa nata sua. Então você nasceu com este canal. Então, não importa onde você esteja, você pode ser evangélico, você pode ser candomblessista, você pode não ter nenhum credo religioso, o seu canal mediúnico, ele continuará existindo. Com certeza. Pode falar. Pois já, né, no espiritismo eu sou, como posso dizer assim, para mim vai ser mais fácil até falar por causa do contexto que eu vivi, né? Que a mediunidade realmente, ela se coloca em diversas até expressões, até no próprio indivíduo, né? Cada um vai ter a sua forma de manifestar essa capacidade, essa possibilidade, né? Porque não é porque uma pessoa está sentindo uma coisa que eu vou sentir igual àquela pessoa. Não é porque uma pessoa está vendo algo que eu vou ver da mesma forma que a pessoa está vendo. Até porque cada organismo, ele recebe aquela informação de uma forma diferente. Então, da mesma forma comigo, e eu percebo isso até hoje, né? Eu me perguntava muito por que tal pessoa sente isso e eu não consigo sentir da mesma forma. Por que isso eu sinto de uma forma e a pessoa também não sente da mesma forma que eu? E eu fui, né, entender que, na verdade, isso é uma coisa, né, natural de cada um. Cada um tem sua maneira com que aquilo vai eclodir, né, e vai se manifestar.
e é somente realmente aceitar aquela situação, né? Quem me viu, né, me acompanhou nesse contexto, sabe como foi para mim, como foi devagarzinho acontecendo as coisas e foram realmente acontecendo. E eu tive muita realmente consciência de tudo que aconteceu, de como aconteceu, e não tive problemas, né? Não fui uma pessoa que teve dificuldade para entender tudo que aconteceu. Eu via de uma forma muito natural e fácil de lidar. Pelo menos no espiritismo, né? Eu acho que tem essa questão até, porque ele mostra tudo para você, mostra como lidar, o que fazer. Claro que cada um tem sua forma também, né? Porque vai ter pessoas que não vão se encaixar daquela forma e, né, vão tender para outras manifestações. Já mudando um pouco, né, do espiritismo, do contexto espírita, que eu até já introduzi logo quando falei sobre Kardec, sobre o que é ser médio, porque eu trouxe a definição de Kardec, né, uma definição espírita. Se a gente pegar um pouco a questão do catolicismo e de religiões protestantes, vai ser diferente também, né? Porque as religiões protestantes, por exemplo, algumas que têm essas questões as igrejas, por exemplo, igrejas pentecostais, eles trazem muito essa questão do contato com o espiritual através do Espírito Santo, né? E aí tem aquela coisa de falar em línguas, que a gente sabe que se trata de um fenômeno de xenoglossia, só que tem uma diferença também, né, de xenoglossia para glossolalia, se eu não me engano. O fenômeno de xenoglossia, ele é quando uma pessoa que tem desconhecimento total ou parcial, eu diria, de alguma língua, algum idioma, ele começa a falar aquele idioma. Uma pessoa, por exemplo, que não nasceu na Rússia, nem tem conhecimento sobre o russo, pode até ter escutado alguém falando russo por algum meio de comunicação, TV, um jornal ou algo do tipo, mas ele não tem conhecimento sobre aquela língua, não tem domínio, e em determinado momento ele começa a falar russo. Se a gente pegar a Bíblia e especificamente em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver um pouco sobre a noite de Pentecostes, que os apóstolos começam a falar em várias línguas, né? Eles começam a falar coisas divinas, claro, porém em cada língua e cada um que está naquele meio, naquele ambiente onde os apóstolos estão falando, eles começam a ouvir e reconhecer o que está sendo dito na sua própria língua. E na própria Bíblia fala, né, as regiões Egito, Mesopotâmia. Então, cada um estava falando, na verdade, uma língua diferente, uma língua humana, né, uma língua daqui da Terra, né, diferente. Só que tem-se de uma forma diferente, né, dessa concepção de uma língua divina, uma língua espiritual, que eu já não vejo da mesma forma, né? Tanto que eu sempre tive esse estranhamento quando eu vi alguém falando Eu sobre acho que essa. os evangélicos chamam de a língua dos anjos. Eu Eu já acho ouvi que realmente essa expressão. Eu já vi essa expressão, só que eu via, né, e eu até hoje li algo sobre, e tem falando que são os sons, né, tem como posso dizer assim, uma sequência de sons, de vogais, coisas que são, na verdade, provocadas pelo cérebro, né, que não é algo realmente espiritual. Você pode até entrar em um estado de transe ou algo do tipo, porque a gente tem que entender que nem todo transe é transe espiritual. Existe transe hipnótico, existe transe sonambúlico, nem todo transe vai ser um transe espiritual, só será espiritual quando tiver espírito, né, envolvido, algo espiritual envolvido. Aí sim que seria a mediunidade, porque a mediunidade a gente sabe que é quando espíritos estão envolvidos, porque quando uma pessoa, por exemplo, tem a capacidade de fazer um objeto se mexer, a gente sabe que isso na verdade não é mediunidade, isso é uma capacidade anímica. Mas quando você, por exemplo, tem a capacidade de esterilizar uma matéria chamada ectoplasma,
né, mais facilmente do que outras, os espíritos podem se utilizar deste mesmo ectoplasma para provocar fenômenos de movimentação de objetos, de levitação, de materialização de objetos e espíritos também. E aí sim é mediunidade. Aí sim você pode realmente chamar de mediunidade, mas quando não tem a presença espiritual, a gente chama de animismo, de capacidade anímica. E no Isso, catolicismo, né, muita diga. gente não entende isso. Não, as pessoas às vezes misturam as coisas. Acha até que o médium é mistificando, e não é. Animismo não é mistificação. Não, É o claro. espírito médium É o espírito falando. se manifestando através do. O espírito do próprio médium se manifestando através daquele momento. Animismo não é mistificação, realmente tem uma diferença disso. Já, né, no catolicismo também tem essa presença dessas coisas, desses fenômenos de xenoglossia, ou até de glossolalia, não sei. Mas também tem a presença forte, né, se a gente pegar por uma perspectiva histórica, o que é interessante, ele tinha assim, né, que somente os católicos que eram os que estavam certos daqueles fenômenos, porque se alguma pessoa manifestasse aquele fenômeno mediúnico e não tivesse de acordo com os princípios cristãos da Igreja Católica, eram condenados. Tá aí a gente para ver a questão das bruxas, né? A caça às bruxas que foi. Ali eram mulheres que tinham conhecimentos diversos sobre ervas e também sobre as questões acerca da mediunidade, da comunicação com o mundo espiritual, mas eram tidas como bruxas e foram queimadas. Tem também Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, se a gente pegar ela, em momento nenhum, né, quis negar que escutava as vozes que ela dizia que escutava. A igreja decidiu queimá-la e tempos após decidiram santificá-la. É uma incoerência. Né? Como é que você mata uma pessoa e depois santifica? E nos dias de hoje a Igreja Católica tem essas questões presentes, mas através, por exemplo, de situações tidas como miraculosas. Por exemplo, tem igrejas, né, que eu já escutei, né, já não participei, mas já escutei sobre algumas igrejas católicas, aqui de Salvador até, que tem missa de cura, essas coisas assim, e cura vai ser como? Através do quê? Se é espiritual, então vai se utilizar de algo mediunicamente falando, né? Vai ter a energia de alguém ali, de alguém presente, para poder se utilizar para fazer aquele tipo de cura. E também tem algumas igrejas, aqui de Salvador, não sei, mas eu já vi também um vídeo antigo de um rapaz, não sei se ele era padre, ele era alguma coisa da igreja, né? E ele dizia ver Nossa Senhora. E através da visão que ele tinha de Nossa Senhora, ela falava várias coisas para ele naquele momento da missa, e ele reproduzia as orientações dadas por ela. Mediunidade, né? De novo, mediunidade. É uma expressão diferente. Ele achava, né? Se é ou não é, não cabe a mim dizer. Porque se ele tem essa crença, se faz bem para ele, porque eu vou dizer que é mentira, que não é? Eu posso acreditar que não, mas em hora nenhuma eu tenho que bater de frente com ele para dizer que não é. Então é basicamente isso. E são essas expressões, né? Foram todas essas crenças e diversas expressões da mediunidade que eu decidi trazer, porque eu pensei assim, a gente fala sempre de mediunidade, só que a gente sempre fala num contexto espírita. Por que não trazer a mediunidade em contextos dos mais variados? Por que não mostrar como ela se manifesta em determinadas culturas e civilizações? Realmente para mostrar que nós somos diversos em nossas possibilidades e nem por isso deixamos de estar conectados através da mesma força criatura, né? Continuamos a ser filhos de Deus, independente de como a gente manifesta algum tipo de questão, seja a mediunidade ou não. A gente sempre vai estar ligado. A gente sempre vai estar ligado. Então, por isso que eu deixei, ou por isso que eu decidi trazer e expor
esses diferentes temas, né? Eles são bastante interessantes. Eu achei que seria, as que eu ia acrescentar, né? Que seria muito bom, iria acrescentar muito na vida da gente, né? Ter esse tipo de conhecimento. Foi basicamente isso. Você é show! Deixa eu falar aqui agora. Deixa eu colocar o fone. Eu tô falando. Deixa eu colocar o fone, porque estão falando, estavam dizendo que a minha voz estava falhando. Eu acho que agora tá legal. Como é que tá a voz aí? Tá beleza? Tá boa. Olha, gente, tá bom, né? Deixa eu falar uma coisa para você. A mediunidade, ela simplesmente são... A mediunidade nos faz interagir com o mundo ao nosso redor, extrasensorial. Nós estamos fazendo essa comunicação com os mentores, com o mundo espiritual em si. E não é só com os espíritos, com os nossos irmãos das estrelas também, com os orixás, que são os nossos irmãos de África. Enfim, essa possibilidade que temos nós, nos é facultada através da mediunidade. Me perguntaram enquanto você estava falando, eu fico aqui com a canetinha só anotando. Como saber se temos mediunidade? Mediunidade você nasce. Todos nós temos algum tipo de mediunidade. Todos nós. Mediunidade não é processo religioso. As pessoas se equivocam, as pessoas se enganam, achando que as pessoas que são espíritas são médios porque são espíritas. Nada. Não é desta forma que acontece. O médium nato, ele nasce. O Chico Xavier, o médium potencial. O Divaldo está aí com um filme que fala da sua vida. Quem não assistiu ainda, assista um filme de Divaldo Franco. Ele nasce, ele já via pequeno, ele via o índiozinho que brincava, ele era ridicularizado pelos amigos, apanhava muito do pai, porque nós, agora, o médium agora, ele já tem outra situação. Na minha época, que já foi um pouco mais à frente de Valdo, também era muito difícil, mesmo porque era a Igreja Católica que dominava, existia o candomblé. Mas já era uma coisa respeitada, porém, entre aspas, a Igreja que comandava. A Igreja Católica era que comandava. Daí até se inserir que o Brasil é um país laico, foi um caminho muito grande para acontecer isso. E mesmo assim, ainda existem muitas discriminações. Eu acredito que respeito a todos os segmentos religiosos, a todas as pessoas, é uma coisa que devemos ter, independente de qualquer situação. Chama-se respeito. Respeitar o outro no seu segmento religioso. Enfim, esse daí eu acho que é o caminho para que a gente possa se abraçar com a espiritualidade maior, que está aí nos esperando para isso. Todos nós, quem nunca estava pensando em uma pessoa e o telefone tocou? Quem nunca? É o tipo de mediunidade, é o tipo de conexão. Sonhar com os nossos entes queridos. Ou sonhar com pessoas que nós nunca vemos. Não sei quem são essas pessoas. São amigos espirituais que no consciencial você não se recorda, mas que no seu inconsciente, em momentos de sono, e o sono propicia, o corpo físico está inerte, repondo as energias materiais, e nós irmos nos alimentar, enfim, dessas energias espirituais, nos encontrar com espíritos amigos,
conversar até sobre os nossos propósitos nas encarnações que estamos a ter. Conversar e reencontrar com espíritos amigos que estiveram nessa encarnação e outras que estão apostando para nós. Então, sensibilidade é o nome. Então, a pessoa que me perguntou como eu sei se eu sou médium. Você, com certeza, em algum momento, teve alguma situação dessa. Ou sonhou com um ente querido que já desencarnou, ou com pessoas que você não sabe quem. Ou você encontrou uma pessoa que você sentiu um bem-estar maravilhoso, como se você já conhecesse essa pessoa há muitos anos. Ou, ao contrário, você se debate com uma pessoa, essa pessoa nunca me fez nada, mas eu não fico com a cara dela assim que eu vi. Não é consciencial, não é consciencial. Você não tem a consciência, mas você tem aquilo marcado nas suas encarnações. Então, a vida são idas e vindas, e a gente vai se encontrando. E a mediunidade é o canal, é um canal para que a gente possa interagir com o mundo espiritual. Não importa. O processo religioso, algumas pessoas já nascem com um canal mais aberto do que outros, com a capacidade de interagir com o mundo espiritual mais do que outros, mas todos nós temos essa sensibilidade. A mediunidade, ela é física. A mediunidade é do corpo físico. Nós é que vamos elaborar, através do conhecimento, não só com o medionismo, mas como médios equilibrados. E esse equilíbrio é do próprio médium, através da sua conscientização, agora correu a palavra, com o seu equilíbrio mental, com o seu conhecimento, aí sim você vai atrair bons espíritos. E isso não importa a sua crença. Você pode estar no espiritismo, você pode estar no candomblé, você pode ser evangélico, você pode ser católico, isso não importa. O equilíbrio de vários padres que são videntes. Você acabou de citar alguns. Padres são videntes. Padres trabalham com a cura. Evangélicos trabalham com cura. Eles só não dão o nome de mediunidade, mas eles trabalham com a cura. Então, esse intercâmbio, todos nós temos todo o tempo. Acreditemos ou não. Então, tem pessoas, mas isso não existe. Pois é, não existe. Será que nunca houve com vocês? Mas tive uma lembrança. Isso é sensibilidade. É isso que nós chamamos de mediunidade. E que todos nós temos. E se alguém quiser conhecer mais, né, Francisco? Nosso horário já está aí em cima. Leiam o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns dá equilíbrio. Nos faz ter uma conduta equilibrada para que a gente não se torne, aquele médium, não se torne joguete na mão de espíritos brincalhões. Médios, procurem se instruir para que tenham um trabalho maravilhoso e como a espiritualidade precisa de vocês, na sua crença. Faça sempre bem. Não é isso, Francisco? Essa não é a mensagem? Francisco, nós estamos no nosso momento já, faltam 10 minutos. Sim. E hoje é o momento da gente fazer a fluidificação das águas. Então, eu coloquei o fone porque falaram que estava cortando. Sim, Então, eu tive que colocar. Mas a gente faz a fluidificação das águas, quem quiser fazer, nós vamos fazer uma vibração agora, Deus, esteja conosco, para a gente fazer a vibração das águas, para todos aqueles que estiverem em suas casas, podem colocar uma garrafa de água, podem mentalizar aquele ser que não está tão próximo de você. Vamos rezar que dê tempo, mas eu acho que vai dar para a gente fazer a nossa vibração. Vamos serenar
Vamos serenar a nossa mente, os nossos corações. Já sentimos a presença dos espíritos amigos. O nosso irmão Fernando Randolph, que é um dos espíritos que coordenam a magnetização no Centro Fraterno Luz e Caridade. O nosso irmão Flecha Ligeira. E creia, amigos, a oração, a vibração, ela transcende paredes, ela transcende distâncias e vai até onde vosso pensamento te levar. Mentalize aquelas pessoas que estão nos hospitais, ou que estão longe de você nesse momento. O pensamento levará esta energia que estamos vibrando até ela. Queridos, exercite a tua fé, esta ferramenta intrínseca que existe em vós. Mentalizemos, irmãos, a cura da alma e do corpo. Vibramos em sintonia e vibração a todos os povos em prol da paz, da saúde e do equilíbrio. Que sejam colocados em serão em todas as águas que estão vibrando, todos vocês, que sejam colocados medicamentos segundo a necessidade de cada um de vós. Que seja blindado o vosso imune, pois estamos vivendo momentos de pandemia, processo de inclusão de doenças, mas tenham fé. Não se deixe paralisar pelo medo, porque Jesus está no comando e vós não está esquecido. Que possamos ter serenidade, que possamos nas águas serem colocadas tranquilizantes, para que possa, pois, dormir melhor à noite. Muitos irmãos não estão conseguindo dormir, porque as vibrações nas horas que eram mortas estão ativas demais. Muitos irmãos querendo ajuda para trabalhar e ajudar a vós. E vamos todos, irmãos, agradecer as falanges de trabalho dos pretos velhos, de todos os orixás presentes. O nosso irmão Flecha Ligeira, equipe de caboclos. Enfim, equipe dos irmãos das estrelas, através dos irmãos temosos, que fazendo esta conexão de amor, envolva todos vós, em nome de Deus e do Mestre Jesus. E assim seja. E assim, estamos chegando ao finalzinho. Francesco, quer deixar algumas palavras com você? Tá bom. A galera, olha, a turma do Centro Fraterno está toda aí. Minhas palavras são de gratidão, né? Eu não tive essa oportunidade de falar assim mais publicamente, né? Não marquei nunca, né, uma palestra depois. Mas aí o que eu falo aqui para todo mundo minha palavra é de gratidão, né? Gratidão ao Centro Fraterno Luz e Caridade, que sempre, né, me propiciou um conhecimento vasto, um auxílio, tanto espiritual quanto de conhecimento, né, de fortificação de conhecimentos, né, que realmente eu nunca vou deixar de ter gratidão e de ter o Centro Fraterno Luz e Caridade como uma referência para todos que eu for falar um pouco sobre a minha história de vida e também sobre, né, as questões do espiritismo, né? Então, o Centro Fraterno sempre vai ser a referência na minha vida, nunca deixará de ser.
Eu nunca vou deixar de esquecer. Né? Você também. Sim. E você é um grande querido.